Oi, gente! Começando mais um novo vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Gente, o vídeo de hoje demorei um pouquinho, né, a gravar novamente pra vocês. Porque minha vida, gente, tá muito correria. Vamos lá, já aconteceram 3 mudanças na minha rotina, assim, tipo, questão de semana, dias, né, quer dizer, questão de dias. Então tá sendo um pouquinho difícil gravar aqui, porque eu tô se organizando então antes. Então, foi a escola de Cauã, foi eu começar a treinar, foi mudança no horário de trabalho, então tô se organizando que aos poucos eu vou voltando aqui pra vocês, né? Mas vamos ao vídeo. Esse vídeo é muito importante, né? Porque eu vou contar um pouquinho da minha história para os que me acompanham já pelo Instagram ou mesmo pela vida, né? Já os que me conhecem, para saber, né, minha versão, que muitos sabem aí pela boca de um conhecido, de alguma família à parte. E hoje vocês vão saber, né, por mim, o que eu passei até chegar aqui, né, hoje tendo minha casinha, meu transporte, meu trabalho. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Foi luta por cima de luta, então espero que vocês gostem. Acompanhe, né, o que eu vou dizer, que é muito importante, e espero que alguém esteja precisando ouvir isso, né, essas palavras, para dar um basta-se na vida, um up e seguir, né, porque o mais importante é você ter você e seguir em frente. Então, vamos para minha história. Vamos conversar, né, vamos conversar. Então, vou contar um pouquinho da minha história, né, que até então, hoje eu se encontro aqui na minha casa, com meu transporte e meu trabalho fixo. Graças a Deus, agradeço muito. Só Deus sabe o quanto eu lutei para ter essas coisinhas hoje que eu tenho. Então, sou muito grata todos os dias por isso. Mas, diante disso, não foi nada fácil. Foi uma luta atrás da outra. Então, assim, eu vou começar pela parte em que foi um turbilhão de sentimentos, gente, que foi quando eu descobri que eu estava grávida. Confesso a vocês, né, eu não vou mentir aqui, Cauã, ele foi sim planejado. Cauã foi planejado, gente. Eu acompanhava meu ciclo menstrual e desde então eu tinha assim um relacionamento com o pai dele, né? Então namorava com ele, mas era aquele namoro de escola. Mas até então eu era louca, apaixonada por ele. Então eu coloquei isso na cabeça. E ele também já tinha, né? Porque era um sonho dele. Então eu ajuntei isso. Coisa assim de coisa de adolescente, né, gente? Porque assim, eu não me arrependo do meu filho, mas naquele momento não era para ter sido naquele momento, entendeu? Então vamos lá. Cauã foi planejado, seguia meu ciclo bem direitinho, sabia o dia exato que era para ser. Então foi mesmo nesse dia, gente, que a gente se relacionou, né? E dito e feito, gente. Depois disso aí, só aguardou mesmo atraso menstrual, confirmou. E diante disso, olha quem ficou grávida. Eu, gente, fiquei grávida aos 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, né, no comecinho do ano. Então fiquei grávida e foi uma coisa que eu queria, né, eu já sabia que ia ficar, claro. Mas, tipo, quando a ficha cai, né, que você, meu Deus, eu vou criar. Vai nascer um menino aqui depois de 9 meses, eu não tenho estrutura, eu não tenho nem maturidade, né, porque eu nem sabia de nada. Mas, enfim, foi indo. Aí, nesse dia, descobri, eu e o pai de Cauã tivemos que alugar, né, morar junto. Nunca tinha saído de casa, gente. Fomos morar junto.
casamos, né? Casamos no civil. Eu tinha 3 meses de Cauã, né? Ainda estava na barriga. Casamos no civil e fomos morar junto, né? Começar uma vida. Eu não trabalhava, eu apenas estudava. E foi aí, gente, que o primeiro baque aconteceu. Eu não era uma aluna exemplar, não vou dizer a vocês que eu era uma aluna exemplar, mas todo ano eu passava. Então, quando chegava no finalzinho do ano, eu se dedicava, ia lá e mostrava a mãe que passava. Então, eu estava certinha com o ano. Eu tinha 17 anos, estava no meu último ano do ensino médio. Então, eu ainda tentei sim ir para a escola grávida. Mas como eu não tinha transporte, nem o pai de Cauã, então ele ia para trabalhar e eu ia de pés, né? Lá de casa até na escola. Então foi aí que eu fui cansando, né? Com o decorrer do tempo, a gravidez ia avançando, eu fui cansando nisso. Então eu cheguei para a mãe, conversei, eu disse, mãe, assim não vai dar certo. Eu esse ano, por conta disso e disso, eu não tô com condições mais de ir, ficar indo e voltando. Eu de pés no sol. Então, eu espero que você entenda, mas assim que Cauã nascer, passar um tempinho, eu volto a estudar. Então, gente, parei os estudos no último ano, por conta da gravidez, né? E por conta de cuidar de casa, de marido. Foi muita coisa na minha cabeça, entendeu? Eu não consegui. E o tempo foi passando, só que é aí que a gente conhece, quando a gente se relaciona, né? Com uma pessoa que a gente gosta demais, só que não, tipo, só mesmo aquele gostar, mas quando vai pra dentro de uma casa, a gente conhece realmente quem é a pessoa. Então, foi nesse decorrer do tempo, gente, eu fico até emocionada, mas foi nesse decorrer do tempo que eu fui conhecendo a convivência, né, com o pai de Cauã. A gente, eu não vou dizer que a culpa é só dele, não, a gente não estava mais dando certo dentro de uma casa. Então chegamos a um tempo, quer dizer, a um tempo, não ele, né, pela parte dele, não queria mais. Não queria mais, então ele decidiu. Eu demorei um pouquinho a aceitar, gente, foi difícil. Então eu demorei um pouquinho a aceitar, mas eu respeitei a decisão dele. E foi aí que aconteceu o segundo baque. Se separei com acho que 2 meses de casado, gente. 2 meses de casado. Se separei. Voltei para a casa dos meus pais. Voltei para a casa dos meus pais, agora grávida. Que já tinha saído de casa, né? Voltando de novo. Então, foi muito difícil, gente. Essa parte pra mim, esse período, foi muito, muito difícil. Eu não desejo isso assim pra ninguém, porque, tipo, eu sei que é minha família. Mas as condições que eu tava, e até o psicológico, né, que mexe muito. Até o psicológico que mexe muito. Então, assim, foi uma coisa que eu quase entrando em depressão naquele período ali. Mas graças a Deus, Deus me ajudou e as pessoas que estavam do meu lado também me ajudaram para nada acontecer. Então, foi um tempinho, uns 15 dias, gente, mal só, que tipo, eu não tava entendendo direito, que tipo, eu ia ser uma mãe solteira. Lá em casa, lá em manhã, não tinha estrutura, entendeu? Não tinha estrutura para criar outro filho, que pai era só mototáxi. Mãe era só dona de casa mesmo, que cuidava já do meu irmão, que era autista. Então, foi juntando tudo isso. E, tipo, foi num período também de festa, né, do São João. E eu ia vendo o pai de Cauã, tipo, no pós-festa, e eu naquela situação. E não poder nada fazer naquele momento, né? Só mesmo chorar e extravasar, né, tudo que eu tinha que pensar e chorar. Mas, enfim, foi aí que o tempo passou, eu fui repensando, gente. Fui repensando muito, graças a Deus. Eu agradeço muito quem me ajudou nesse período, né? De tocar a minha vida, de abrir minha mente, dizer que ele segue sua vida, você é nova, você vai conseguir. Então foi aí que, tipo, eu pensei, pra que eu tá assim, gente? Eu não vou morrer, não vou morrer por conta disso. Então foi aí que eu segui minha vida novamente, né? Fui para as festas do São João, grávida de Cauã, né, na barriga, fui se divertir, fui brincar e foi muito legal, gente. Mas quando a pessoa, parece que quando a pessoa tava se esquecendo, tava tipo dando a volta por cima, aí
veio o pai de Cauã de novo, né? E se relacionei com ele de novo. Só que eu vou resumir essas partes, porque é muito grande, gente. Quando você tá num namoro, num namoro tipo abusivo, né? Que você ainda tá presa naquela pessoa, por mais que você separe, você, em algum momento que ela queira voltar, você vai se entregar, porque você é apaixonado por aquela pessoa. Você ainda não desligou daquela pessoa, independente do tempo que passou ou não, você vai voltar de novo. Então, gente, a gente se separou, né? Essa primeira vez, voltou depois das festas. E foi aí que eu segui com ele, só que chegou um certo momento que não dava certo mais, gente, não dava certo. Então, eu criei Cauã sozinha. Quer dizer, Cauã nasceu, eu tava no período, quando Cauã nasceu, eu já tava sozinha. Cauã ali, gente. Quando o Cauã nasceu, eu fiz o quartinho de Cauã lá em Maninha, gente, lá em Maninha, porque eu sabia que não ia dar certo com o pai dele, então eu já deixei garantido o quarto de Cauã lá em Maninha. Ajeitei tudo, forrei. No período que Cauã nasceu, eu tava solteira. E eu confesso, gente, hoje eu não tenho medo de ter outro filho, não. Tenho medo de não ter condição. Mas cuidar, eu cuido. Porque eu peço muito obrigada à minha tia, a mãe também que me ajudou, né, um pouquinho, porque ela já tinha o meu irmão especial, mas ela ajudou também. Eu cuidei de Cauã praticamente no resguardo sozinha. Era subindo cama, descendo, pegando Cauã. Meu resguardo, eu acho que eu quebrei meu resguardo, né, que diz que eu varria, arrumava o quarto, né, porque era só eu, então eu tinha que arrumar o quarto pra gente ficar lá limpinho. Então eu fiz tudo isso no meu resguardo. E no mesmo tempo também um pouquinho depressiva, por quê? Porque eu tava vendo o pai de Cauã seguir a vida dele, e eu ali naquele mundo que eu sabia que eu teria que passar, né, um período. Então foi muito difícil, gente. Esse pós-parto foi muito difícil. Meu peito doendo. Quando eu vi minha barriga, gente, literalmente, quando eu vi minha barriga, o chão caiu, parece. Eu disse, meu Deus do céu, acabou minha vida, acabei minha vida. Mas não, foi, minha tia me consolou, disse que foi questão de tempo, tudo bem. Gente, nesse período que eu tive Cauã, e voltei, né, tipo, fui seguindo com Cauã recém-nascido, aí eu confesso que eu errei, né? Eu voltei com o pai dele. Voltei com o pai dele para tentar. Eu era ainda iludida de querer minha família. De ter aquilo na cabeça. Não, eu escolhi isso, é minha família. Então eu tenho que seguir isso. Então eu voltei com o pai dele. E num certo momento, até então, sempre dava certo no começo. Mas quando chegava no meio, tipo, 2 meses, 3 meses, gente, já aparecia uma coisa. Não dava mais certo. Não dava mais certo. Qualquer coisinha nós não dava mais certo, entendeu? Nós dois. Então, foi aí que algumas coisas graves também foram acontecendo, né? Não vou expor aqui porque é grave, então deixa pra lá, né? Os cachorros começaram a latir. Gente, foi nessa parte aí de voltar definitivamente lá pra manhã que a ficha caiu, né? Que era eu sozinha com ele. Então foi um período muito difícil, porque nesse momento dessa minha vida eu não se entendia um pouquinho muito bem com manhã, né? Que como manhã tinha uma criança pequena também em casa, já não dava certo 2 crianças. E minha família também me julgou muito, né? Por ser mãe solteira, por ter se casado e por voltar para casa. Então eu fui muito julgada, gente. Eu fui muito julgada. Que eu não ia ser ninguém, que eu não ia conseguir, que eu terminei os estudos, que eu não ia conseguir trabalhar, que eu não ia ter nada na vida e ninguém ia me querer porque eu já tinha um filho. Então era muita coisa na minha cabeça, muita coisa para me processar e ainda ter que cuidar da Cauã no mesmo tempo. Então esse período todo lá de manhã foi muito difícil, gente. Então chegou um certo momento que não deu certo eu ficava amanhã justamente por conta também da minha família. Gente, eu não tenho nada contra a minha família. Graças a Deus, hoje todo mundo se dá bem. Eu também se dou bem. Cauã também é apaixonado pela minha família, né? E eles também. Mas naquele momento, como aconteceu várias coisas no mesmo tempo, teve essas intrigas, né? Esses desententos. Então, nesse momento, eu tive que decidir. Meu pai também, né?
praticamente me expulsou de casa. Ele disse que eu fosse arrumar um canto, que não estava me dando certo mais. Então, eu tive que alugar um canto. Gente, eu não trabalhava. Não trabalhava. Então, tive que alugar um canto com apenas, confesso, gente, e eu não sei se isso foi erro, mas eu tive que fazer isso. Aluguei um canto pra mim, perto da minha família mesmo, na mesma rua, né? Era uma vilazinha da família mesmo, só que eu pagava, né? Claro. Paguei, eu só tinha apenas de dinheiro, né? De dinheiro mesmo, de mês. Eu só tinha a pensão de Cauã, que até então era pouca, né? Era 250. Mas meu Bolsa Família, que naquele tempo, gente, eu acho que eu fui tão... Foi um tempo tão difícil que até então, na Bolsa Família eu errei lá no cadastro, não sei, que só vinha R$ 40. Só vinha R$ 40. Então era 250 mais 40, menos de R$ 300 para se virar no mês. Então foi muito difícil, gente. O aluguel, eu tirava do dinheiro de Cauã. Comida, minha família, eu pegava, comia lá na minha família de vez em quando. Coisa pra Cauã, eu tentava comprar do dinheirinho dele. A avó dele, paterna, me ajudou bastante, gente. Confesso, me ajudou bastante. Ela pagava papel de luz quando eu precisava. Não, Cauã, tá faltando isso. Ela vinha ajudar, fora já a pensão, né, que o pai dele pagava. Então, ela me ajudou muito nesse período. Então, agradeço muito a ela, né? E, gente, confesso, foi um pouquinho difícil cuidar de casa, cuidar disso, né? Dessas despesas, que até então eu não tinha dinheiro, mas eu tinha que ir se ajeitando, né? Pagar aluguel, pagar água, pagar luz e comer, né? Comprar comida para Cauã com pouco dinheiro, gente. Foi um período muito difícil e abrir mão de algumas coisas minhas, né? Que eu não tinha condições de fazer uma unha, comprar roupa, não tinha. E eu fui se virando, né? Não tinha celular, gente. Não tinha nenhum desses momentos que eu contei, né? Já antes. Eu não tinha celular, gente. Foi um período muito frágil pra mim. Que, tipo, eu não tinha com quem se interter, entendeu? Eu não tinha com quem se interter. Tipo, ocupar minha mente com alguma coisa. A não sei as dificuldades e cuidar de Cauã naquele momento. Então, mas foi aí, gente, que Deus é muito incrível. Deus cuidou tão perfeito de mim que ao mesmo momento que eu tava sofrendo, ele colocava uma coisa na minha cabeça de tipo, segue em frente. Nesse momento Deus dizia, Kelly, segue em frente, você ainda tem muita coisa para viver e você consegue. Então, nesse período que eu fui morar sozinha com o Cauã, foi o mesmo período que eu voltei a estudar. Então, foi literalmente 2 anos parada, certo? Por conta daquilo, né? Quando eu engravidei. E o outro ano também que eu passei lá em Manhã, que literalmente não tinha condições de manhã ficar com o Cauã pra mim e estudar ou até mesmo trabalhar, gente. Então, era muito pequeno, manhã não tinha condições de ficar. Então, foi muito difícil que eu não pude trabalhar. Então, nesse período que eu morei sozinha, ele já tinha 2 aninhos. Ia completar 2 aninhos, quer dizer. Então, eu voltei a estudar. Fui fazer o EJA, que é 6 meses, né? Como eu estava no último ano, como eu estava no terceiro ano, então foi só 6 meses. Então, terminei, graças a Deus, ensino médio concluído, com sucesso na metade do ano, né? De 2019. E mesmo assim, gente, nessas dificuldades eu não deixava de seguir minha vida. Eu sempre tentava me divertir com o pouco que eu tinha. E nesse decorrer desse tempo, né, eu também ia pegando alguns bicos, o que é isso? De varrer uma casa ou arrumar uma casa, cuidar de alguém, entendeu? Então eu ia arrumando isso para inteirar o dinheirinho que faltava aqui, faltava ali, e também tirar um pouquinho do dinheirinho para me divertir também, né? Então deu certo, foi dando, né? Aos poucos, foi um pouco difícil, eu chorei várias vezes no quarto sozinha com o Cauã, mas chegou no final do ano, graças a Deus passamos, né? Viramos o ano a 2020, e foi aí que a pandemia chegou, gente, a pandemia chegou. Sim, gente, passei um ano morando sozinha. Quando a pandemia chegou, infelizmente, aconteceu uma coisa muito triste lá na minha família, né? Que a pessoa que era companhia
de vovó. Meu tio, ele chegou a falecer. Então, nesse período, eu tive que ficar com vovó lá, né? Esse tempo, porque ela era sozinha, então, como eu pagava aluguel, tinha essas coisas, então eu voltei lá pra vovó, né? Eu não morava lá em vovó, eu morava lá em Paí. Mas eu fiquei lá em vovó esse período. E foi aí que foi quando fizeram aquele decreto, né? Daquele auxílio emergencial, gente. Gente, eu confesso a vocês que esse auxílio, quando saiu, me ajudou bastante. Foi daí, então, que minha vida mudou completamente. Porque, como eu sou mãe solteira, foi 1.200 todo mês. Então, isso me ajudou bastante, porque organizou minha vida, organizou comprar as coisas de Cauã, comprar minhas coisinhas também. Como eu tava lá em vovó, ajudei também ela, né? Fui tentando me organizar, fazer algumas coisas que eu tinha vontade para mim, né? E para Cauã também, que vocês, as pessoas que acompanham no Instagram, viam comprando as coisinhas para ele. Foi nesse período aí que eu fui se organizando, graças a Deus, financeiramente. E foi aí também, nesse período de pandemia, que eu encontrei o meu atual marido. Finalmente, foi aí que eu encontrei meu atual marido, graças a Deus, gente. Franklin é uma pessoa muito importante para mim. Muito importante para mim. Eu já conhecia ele por ser amigo do pai de Cauã, né, lá no passado, só que nós não se falava mais. Foi, como é que diz? Foi, como é? Eu não sei, gente. Foi destino, né, da vida que, tipo, voltou a gente se falar por algum motivo, que foi até então, gente, que foi o dinheirinho que eu comprei no celular, né. Então foi aí que eu voltei a redes sociais, voltei a vida de redes sociais. Então foi aí que eu comecei a falar com ele e foi aí que até agora estamos juntos, vai fazer 2 aninhos. Então foi depois dele que também, gente, parecia uma coisa de Deus mesmo. Foi abrindo espaço, depois que eu encontrei ele, depois que o auxílio chegou, se organizei, comprei as coisas para Cauã, para mim, encontrei ele foi me ajudando também, né, se erguer e as coisas, e foi surreal, gente. Tipo, eu viajei para lugares, ele me proporcionou coisas que nunca ninguém fez por mim. Então, conheci novas pessoas, conheci a família dele, que até então era só lá em casa, era só lá naquela família, era só naquela rua que eu não tava com condições de sair, né? Então, foi aí que eu fui conhecendo as pessoas novas. E também, gente, quando chegou no finalzinho de 2020, graças a Deus, gente, eu consegui o meu trabalho, né, meu trabalho que vai fazer praticamente também 2 anos. Então, eu agradeço demais, gente. Não tem noção do quanto esse trabalho foi importante para mim, porque foi Deus mesmo, gente, porque o auxílio veio, quando estava acabando o auxílio, faltava um mês pro auxílio acabar, né? Eu já tinha colocado vários currículos e nada. Eu fui chamada, né, a seleção para a seletiva para esse trabalho que eu tô hoje, e graças a Deus, gente, foi perfeito, foi Deus mesmo. Que Deus abençoe. Desde então, gente, eu venho conquistando coisas que eu pensava que não ia conquistar. Sempre tinha isso dentro de mim, que ia conquistar, mas eu não botava muita fé, né? Mas hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho meu transporte, hoje eu tenho meu marido e tenho, acima de tudo, meu filho bem cuidado, não desisti. E sim, terminei também meus estudos. Então, isso só é um tapa na cara de quem não acreditou em mim. Eu não tenho receio de nada e de nada que alguém já disse comigo, né? Porque isso mostra que eu consegui, e realmente o que o povo acha de mim ou pensa de mim não é literalmente nada do que eu sou, do que eu vou ser. Então, isso é um tapa na cara de quem desacreditou de mim. Eu agradeço muito a Deus por ter me sustentado, por ter colocado na minha mente que eu ia conseguir e que aquela situação que eu passei não era o que ia me definir, né? Quer dizer, que ia me definir o resto dos anos. Então, foi muita resiliência, gente, foi muita resiliência.
foi muito choro, foi muita oração. Então, você que tá nessa situação ou parecida, só tenho a dizer que não desista, gente. Não desista, menina, que você vai conseguir. Você vai conseguir. O que você tá passando agora não é o que você vai ficar. Então, o que você pretende fazer para você, fixo nisso e vai em frente, você vai conseguir. Eu hoje se encontro com tudo isso que um dia eu sonhei, mas eu não quero parar aqui, gente. Eu quero conquistar várias coisas. Eu ainda pretendo me formar, eu pretendo crescer essa casa, ter meu carro próprio, entendeu? Então, eu pretendo muita coisa, se Deus quiser. Então, várias gente também já me julgou por eu estar aqui, né? Por minha casa ser assim. E isso eu não tô mais ligando, porque eu sei que isso aqui, reboco, essas coisas é temporário. E é questão de tempo, amanhã eu posso vir revocar e aí? O que você disse antes, entendeu? Então é questão de tempo, vai de você. Não aceite nenhuma palavra que não acrescente você, tá? Você é especial para Deus, você vai conseguir. Você, seu filho, ou você que é sozinha, mas está nessa situação assim de sufoco, de não saber o que fazer, você vai encontrar nos momentos mais difíceis que Deus vem e coloca uma coisinha na sua cabeça. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um pouquinho da minha história para deixar aqui para vocês gravado. Como foi um pouquinho difícil esse período de gestante, de adolescente. Então, assim, gente, desculpa qualquer coisa, esse desabafo, esse choro, porque esse choro aqui é de muita coisa, é um choro de muito peso e também um choro de gratidão por tudo que eu já passei e estar aqui conversando com vocês. Então, muito obrigado por tudo. Aos que estão, calma gente, estão novo aqui, espero que me acompanhem. Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, né? E que vão vir, prometo, gente, prometo que vão vir vários vídeos, se Deus quiser, com a construção dessa casa, com o que aconteceu na minha vida. E vai ser muito importante, gente. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo e acompanhem meu crescimento, que se Deus quiser, daqui pra cima, daqui pra melhor. E é isso, gente, um beijo. Segue aqui eu nas redes sociais, que eu posto várias coisas lá. E é isso, gente, um beijo e tchau!